novamente nessa plenária. Essa é e não é a última etapa do Congresso. A gente vai fazer um fechamento, né, dessa programação que a gente chama de programação oficial, mas que também é uma nova abertura, tanto para as atividades que acontecem agora à tarde, são muitas atividades, como para o trabalho que a gente tem pela frente. É sempre difícil tentar fazer o encerramento do Congresso. O Congresso é sempre um espaço que nos estimula demais. E curioso, eu acho que vai ser mais tranquilo, mas eu geralmente fico mais nervoso no final do que no começo. Mas eu estou muito tranquilo de ter, né, para construir essa conversa final com vocês, 3 conselheiros do GIF que vêm, não esses 3 exclusivamente, mas o Conselho do GIF como um todo, vem tendo um papel muito importante nesses últimos tempos. Um conselho que eu acho que enfim, facilita muito a minha posição, porque é um conselho muito conectado com o que está acontecendo, muito presente no GIF e muito provocador em termos de nos projetar para frente, de pensar o papel do GIF, pensar o papel dessa associação e, de alguma forma, o papel desse conjunto de organizações que está aqui presente. Essa nossa percurso ao longo do Congresso, ele teve muito de uma provocação e de um impulso que o Conselho fez, que é do Congresso conseguir gerar, além das discussões várias que acontecem, conseguisse gerar algum tipo de proposição, de olhar para frente, de abertura de novos caminhos, para que a gente sentisse que algumas mensagens fossem bem trabalhadas e que a gente conseguisse sair daqui não só com uma composição de boas discussões, mas com algumas provocações importantes que vão fazer a gente melhorar o nosso trabalho, que acho que, de alguma maneira, é a razão por a gente estar aqui. Então, o intuito dessa sessão é essa. A gente começou, na abertura do Congresso, com um grande tema de o Brasil que temos, o Brasil que queremos, e essa sessão ela é chamada do Brasil que podemos. E aí não é à toa que ela está sendo estimulada por uma discussão protagonizada por vocês, né? Um pouco da leitura que vocês fazem de tudo que a gente fez e das discussões que aconteceram, e como que a gente não faz uma síntese, que seria uma pretensão, né, totalmente desnecessária, mas como que a gente amarra isso para dar mais força para nos colocar adiante. A gente tem tido um esforço muito grande, né, de conseguir coletar e capturar as questões que aparecem, que são mais importantes ao longo do Congresso, seja em vídeo, seja através de relatorias. E acho que esse ano a gente fez um esforço adicional de trabalhar o vídeo de uma forma que a gente acredita que é bastante interessante e que não se restrinja ao Congresso, que nos projete para frente. Além disso, a gente teve um trabalho que está dando base para essa conversa de agora, de relatoria em todas as sessões. E eu agradeço muito o grupo de relatoras, eram todas relatoras, que acompanharam todas as sessões do Congresso, tentando capturar a essência das proposições, dos desafios, das questões que foram sendo colocadas nas discussões, nas apresentações, para que a gente colete esse material e possa ter uma leitura mais fina do conjunto de discussões que aconteceram. Uma das formas de fazer isso, né, foi construir o que a gente está chamando de uma websérie, que tem o nome de Comum, que vai utilizar, e a gente montou um pequeno estúdio aqui, coletando algumas entrevistas com alguns de vocês, para colocar luz sobre as agendas estratégicas do GIF, que estão todas atravessadas de alguma forma na programação do Congresso, mas que isso vai nos ajudar a dar mais clareza e densidade a essas proposições. Essas séries, esses capítulos da série, são 8 capítulos, eles vão ser lançados toda quinta-feira, nas próximas semanas, então a gente convida vocês a acompanharem. E o primeiro, a gente vai exibir agora, é menos de 2 minutos, e aí eu queria convidar vocês para assistir esse primeiro capítulo da série, que vai se estender aí nas próximas 7 semanas. E aí, antes de convidar para se juntar a mim aqui no palco o Denis, Marcelo e Beatriz, eu vou rapidamente, e aí se puder colocar, são 2 slides,
Nesse trabalho de relatoria, ele foi organizado num mapa de rede que tem como objetivo capturar as intersecções entre as temáticas que foram suscitadas a partir das discussões. Esse desafio, né, do Congresso, que é uma composição ampla de temas e muitas sessões simultâneas, de não serem um mosaico desconectado, mas de que elas façam referência umas às outras, que elas conectem as temáticas, que elas provoquem discussões que vão ser trabalhadas depois em outras sessões. Esse mapa ajuda a gente a entender um pouco isso. E ele foi feito com base nessa relatoria e nessa sistematização. E aí, o que vocês estão vendo aí é um mapa que as bolinhas roxas são cada sessão que aconteceu. Então, a gente tem 18 sessões que suscitaram esse conteúdo, e cada bolinha azul indica um desafio que foi mapeado a partir dessa relatoria. E aí a gente tem um pouco uma lista da recorrência dessas temáticas nas várias sessões que aconteceram. E eu queria só destacar 3 delas que tiveram uma recorrência bastante significativa. A primeira delas, que é bastante ampla, mas essa ideia da inclusão do outro, da diversidade, da diferença. Então, isso foi uma tônica muito marcante ao longo desse congresso, não só nas discussões específicas, mas em outras discussões que acabaram revelando, de alguma forma, essa dimensão. Avaliação e transparência, né, que é uma temática para a gente bastante importante, e ela reverberou também de diferentes maneiras nas discussões que aconteceram. E a situação conjuntural do Brasil, que de fato era um objetivo desse congresso, quer dizer, ser um congresso mais conectado à realidade que a gente está vivendo, e isso transpareceu nas discussões que foram realizadas. Aí essa visualização, né, que é a mesma, só que com uma camada de informação, mostra um pouco a centralidade, né, em termos de dispersão de rede, de cada uma das discussões. O que eu vou destacar? Naquela bola do central é a plenária de abertura, aquela 15. Né? Então, o número de conexões que essa plenária tem com outras mostra o quanto que as discussões que foram colocadas naquela plenária se espalharam pelo Congresso. Então, o fato dela estar no centro dessa rede indica que a plenária estava muito conectada ou suscitou muitas conexões com outras discussões que aconteceram. Ou seja, não foi uma plenária que discutiu um tema distante das discussões que foram estabelecidas posteriormente. É curioso identificar, por exemplo, alguns temas que estão na periferia desse mapa. E ontem à noite, olhando esse mapa, por exemplo, tinha gente chorando no GIF, porque viu alguns temas que estavam muito distantes do centro. Mas aí, quando o Dalton e a Mariana explicaram para a gente, isso começou a se inverter. A ideia de que tenham temas, por exemplo, como ODS e jornalismo, que é o 10 e 9, distantes do centro, primeiro aponta um desafio, quer dizer, as questões suscitadas, por exemplo, pela discussão dos ODS, que tem várias conexões, não estão fazendo a vinculação com o centro da rede. Então, acho que tem uma questão aí, de fato, para ser avançada. Ao mesmo tempo, são as discussões periféricas que vão estimular certas inovações e que têm o potencial de estimular a inovação dentro dessa rede. Então, isso nos ajuda um pouco a fazer essa leitura, e o grau de conexão que as temáticas tiveram em todas as mesas mostra como que essas questões circularam ao longo das várias sessões. Esse é um trabalho que está começando, né? A gente fez uma primeira visualização a partir dos dados coletados. A ideia é que a gente trabalhe ainda em cima dessas informações para gerar produtos novos e interessantes que nos deem novas possibilidades de leitura sobre as discussões que aconteceram. Então, eu queria convidar agora Denis, Marcelo, Beatriz, para fazer essa conversa. Bom, primeiro, novamente, agradecer a eles. Esse convite é um convite difícil, né? Eles estão aí numa posição primeiro, no último dia, de uma tentativa de fechamento e de problematizar, mas eu fico muito confortável, né? Porque são pessoas, primeiro, com muita leitura e experiência nessas áreas e que têm trabalhado muito intensamente com o GIF para pensar esse conjunto de problematizações. Então, eu não vou me alongar mais.
A ideia é que a gente tenha um momento aqui de compartilhamento das questões mais críticas e importantes que a gente gostaria de compartilhar e de levar, de certa forma, desse congresso. E aí eu vou passar a palavra para a Beatriz para uma consideração inicial também e depois ouvir o Denis e o Marcelo. Bom, vamos lá. Uma sessão que eu fiquei, né, quer dizer, a gente tem o guarda-chuva do Congresso como um todo, o sentido público do investimento social privado, e a sessão que eu fiquei ali participando é a relação do investimento social privado com empresas. Então, é esse recorte, né, desse guarda-chuva maior, dessa convocatória do Congresso do GIF que a gente trabalhou. E aí eu vou pedir desculpas para o pessoal que estava nessa sala, porque não tem nada de novo do que eu falei do início, né, da manhã para cá. Eu dei uma arrumada, talvez, só na ordem e tal, tentando dar mais, ficar uma coisa mais orgânica, mas o que eu fiquei pensando, né, para chegar aqui com alguns pontos, né, ontem, quando a gente conversou sobre a mesa, eu me lembrei do Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele dizia assim, cada reunião que eu vou, cada evento e tal, eu fico pensando assim, o que eu aprendi hoje, né? E eu acho que é um pouco, deve ser a sensação que todo mundo está aqui, né? A gente dá uma parada, né, no dia a dia, na correria, nas agendas, e dá uma sentada aqui, abaixa a poeira e ouve um monte de coisa, fala com um monte de gente, relembra coisas, e a cabeça vai ficando a mil, né? Então, não é uma síntese que eu vou fazer, na verdade, é uma tentativa de pegar alguns pontos que eu elenquei 10 para ficar uma coisa bonita, assim, 10 pontos, né, de questões, né, para a gente conversar, né. Então, quer dizer, o que ilumina esses pontos é essa pergunta, né, o que a gente constrói a partir daqui, individualmente e também enquanto grupo, né, e um grupo super heterogêneo, né, as redes que a gente participa e cada um aí nas suas regiões, nas suas temáticas e tal, é um grupo muito heterogêneo, que bom, né, muito diverso, mas a pergunta afinal, qual é o papel das empresas nesse tema, né, no sentido público do investimento social privado? Qual é a responsabilidade? O que se pode esperar das empresas? E aí eu fiquei pensando que, para responder essa questão, talvez uma palavra-chave, que é um guarda-chuva também para esses pontos, seja a palavra compromisso. É porque a gente fica falando de coisas, vamos dizer, que todo mundo entende que é senso comum, mas tem tudo menos um consenso debaixo de cada guarda-chuva desse, né? Mas, quem sabe, a gente pode pensar compromissos básicos, que a gente pode trabalhar nessa direção, né? Cada um lá no seu espaço. Então, o primeiro deles necessariamente a chamada responsabilidade social interna, o intramuros, é o dever de casa. Né? Não dá para a gente começar a falar em sentido público do investimento social privado sem pensar no que a gente já conhece, que é a geração de lucros de forma socialmente responsável. E com tudo isso que inclui, né, do mais basicão, né, respeito à legislação, ética nos negócios, pagamento de impostos, questão do impacto ambiental, cadeia produtiva, relacionamento com clientes e consumidores, enfim. Esse ponto aí ele tem que ser, né, o abre-alas dessa discussão, né? O segundo compromisso, que é bem, eu diria, conjuntural, mas é também de longo prazo, é a ideia de precisamos manter o patamar, manter o compromisso em torno do investimento social num contexto de crise, né? A gente tem impactos significativos, né? E aí impactos em todos os níveis, empresas, pessoas, famílias, comunidades, regiões e por aí afora, e a ideia de que tem aqui uma perna, que talvez seja uma perna mais frágil, no ambiente dos negócios, talvez a primeira ou está lá na fileira de ser cortado, né, nesse contexto, mas a ideia de que, olha aqui, tem um papel social das empresas, tem um compromisso que precisa ser mantido e é preciso preservar os avanços e o patamar mesmo financeiro, né? Acho que tem um tema também na linha do compromisso, que é uma palavra que foi muito falada aqui nesses dias, que é compartilhar.
e ela apareceu de diversas formas com outras palavras, né? Mas eu acho que a gente está falando, né, quando a gente fala em compartilhar, principalmente empresas, institutos e fundações, a ideia de um novo paradigma, né? Uma nova lógica de convivência. Não é trivial. Quando a gente fala em compartilhar, em trabalhar junto, institutos e fundações empresariais, a gente está indo contra a lógica empresarial, que atua ali, né, buscando a sua marca, o seu negócio, né, tem a questão da concorrência muito forte, e é essa a natureza dos negócios, né? Como é que a gente, dentro do alinhamento com os negócios, trabalha uma outra questão que é uma lógica diferente de aliança e associação com outras empresas, né? Esse é um compromisso que precisa ser construído. A gente falou muito em transparência, e isso tem a ver com os relatórios, né, com o portal aí da transparência agora, e a discussão do quanto os relatórios... muito se avançou, mas eles não são usados ainda como uma ferramenta de aprendizagem, eles olham muito mais para trás do que iluminar o futuro, eles não necessariamente servem como ferramenta de diálogo, e também se falou, bom, tem a coisa quantitativa, retorno dos investimentos, que é muito importante, mas a gente está falando de mudanças culturais, mudanças da sociedade, como é que a gente mede isso? E como é que a gente, como não tem resultados, né, imediatos, a gente sabe disso, como é que a gente aprende a ler e a identificar sinais, né, que a gente chamou de sinais vitais, né? Então, você não tem lá aquele resultado, porque ele está lá na frente, às vezes ele é uma utopia que inspira aquele investimento, mas, olha, ao longo desse caminho, você começa a ter sinais, né, da vitalidade daquele investimento, né, sinais que você está no caminho certo. E a gente precisa aprender a olhar esses sinais, dar visibilidade a eles e valorizar, né, como indicador de resultado, né, e compartilhar. Bom, quinto eixo aí, perspectiva de longo prazo, também acho que apareceu em todas as falas. Estamos falando, afinal, de quê? Né? A gente está falando de mudança social, de construção de uma sociedade mais justa, a gente está falando de mudanças estruturais. Se não tiver permanência, se não tiver calma para investir no longo prazo e ficar ali, e continuar, e vamos em frente, e ir adensando, né, essas estratégias, dificilmente a gente vai ter os resultados que a gente está buscando. Tem uma questão que sempre me preocupa muito, até pela minha trajetória profissional, já tive do outro lado da mesa de financiador e tal, no BNDES, do poder do financiador. E aí, independente da escala, né, institutos também com orçamento menor, eles são financiadores, eles estão financiando projetos, organizações. Tem um poder do financiador que ele pode ser muito perverso, né? Ou, ao contrário, qual é a responsabilidade do financiador, que tem ali o poder de decisão, né? E, eu gosto sempre de pensar, se a gente pensa num mercado onde demandas e ofertas, né, de recursos estão acontecendo, propostas de mudanças, etc. e tal, um financiador, ele desequilibra o mercado, ele interfere, ele jamais é neutro, né? Então, a decisão de entrar, a decisão de como entrar, a decisão de sair, né? Então, essa questão, eu acho que tem que ser muito pensada como um compromisso. A gente precisa qualificar e adensar essa possibilidade de impacto do investimento e não subestimar o papel aí do financiador como um ator aí ativo nesse processo, né? Tem aí uma responsabilidade. Teve uma mesa do BNDES, eu não participei, mas, enfim, tem um tema interessante que une aí um banco público de desenvolvimento com a importância que o BNDES tem. Impossível pensar o desenvolvimento brasileiro, toda a industrialização, a nossa trajetória no século XX, né, de transformação de um país agrário e tal, de um país industrial, enfim, tudo que a gente conhece, sem a presença do BNDES, que é um banco público. E agora, com essa questão do subcrédito, você junta aí um volume de recursos muito grande, muito além do que a gente tem nesse conjunto aqui dos institutos e fundações,
a partir do subcrédito. Tem aí uma responsabilidade enorme do próprio BNDES, enquanto um banco público de desenvolvimento, e das empresas que tomam esse subcrédito. Como é que a gente avança na direção certa com essa enorme oportunidade, né? Fortalecimento da sociedade civil, né? Acabou de aparecer aí nesse primeiro filme, né? A gente precisa avançar nessa prática de doação, né, doação das empresas, doação dos institutos para organizações da sociedade civil. Isso significa adentrar num ambiente pouco controlável, né, de conflito, de diálogo, de conviver com diferentes, com controverso, mas é preciso entrar nessa direção e, muitas vezes, a gente vê frequentemente um tipo de aliança com a chamada sociedade civil organizada muito operacional, né, muito exclusivamente utilitarista. A gente precisa evitar essa armadilha, até porque, de novo, temos o poder do financiador, que está comprando, vamos dizer assim, aquela parceria, né, aquele serviço, e quem está do lado de lá precisa daquela grana, né? Então, como é que a gente estabelece relações mais horizontais e mais transformadoras, né, com organizações da sociedade civil? Assumir risco também aparece muito, né, em todas as falas. O setor privado tem essa questão presente o tempo todo de assumir risco. O que significa isso na área social, né? E se a gente está falando de mudanças estruturais, mudança de patamar, tem que assumir risco, né? Quem pode assumir risco? Muitas vezes não dá para a empresa, no campo social, assumir risco diretamente, ou o instituto, ou a fundação ligada à empresa, mas aquela ONG ali pode, porque o DNA dela é esse, então apoia a organização, né? Causas minoritárias, né? Esse nome é ruim, porque não são minoritárias, são causas centrais da sociedade brasileira, né? Questão racial, a questão de gênero, questão da violência, sistema prisional, questão das drogas, enfim, causas centrais da Constituição desse país que a gente quer construir, que são questões duras, complexas, para trabalhar a partir das empresas e seus institutos. Então, por que não, entendendo a importância dessas questões, começar a trabalhar elas de forma transversal aos temas mais safe, vamos dizer assim, né? Quer dizer, mais tranquilos, né? Então, a plataforma de educação, a plataforma de saúde, por que não colocar essas questões de uma forma muito assertiva, né, para avançar por dentro desses guarda-chuvas essas questões também, né? E, finalmente, compromisso com a causa pública, né, que nos traz aqui ao tema do Congresso. Adesão setorial não basta, né? A gente tem essa coisa, eu trabalho em saúde, eu trabalho em educação, então fica todo mundo tranquilo que a gente está ali, escolhi uma causa pública. Não necessariamente, né? Depende da forma como se adere a essa questão, né? Então, de novo, se a gente, cada um no seu espaço, cada um com o seu volume de recursos, com a sua lógica de atuação, ao escolher um tema, uma área, um setor, né, que essa atuação tenha uma vinculação com a causa que isso envolve, com o avanço que a gente está querendo ver no país como um todo, né? E aí eu vou fechar com Antônio Carlos Gomes da Costa de novo, né, quer dizer, lembrando o que ele sempre falava, que quando a gente se compromete com um tema, quer dizer, o que a gente pode aspirar no futuro é que, lá na frente, ninguém vai poder contar a história dos avanços naquela questão sem citar, também sem levar em consideração aquele trabalho, né? Então, eu acho que é isso que inspira a todos aqui. A gente está falando de causa pública, de construir uma nação mais justa, mais igualitária, com garantia de direitos para todo mundo, né? Então, a gente precisa almejar, né, de que a gente vai conseguir contribuir com essa construção, com essa virada, e que vai ser difícil contar essa história dessas transformações sem o trabalho aqui de cada um. É isso. Obrigado, Bia. Vou passar aqui a palavra para o Denis Misny. Bom, obrigado, André. Bom dia. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa sessão. Eu fiquei com o desafio ali junto com um terço dessa sala, de
discutir um pouco essas relações no âmbito do investimento social privado e o Estado, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, olhando para isso, nessa tentativa de síntese que a gente está fazendo aqui, que bom que a gente está falando do interesse público do investimento social privado, e que bom que a gente está falando dessa relação com o Estado, acho que no sentido que veio de colaboração, etc., porque nem sempre foi assim, né? Acho que boa parte do início do investimento social privado, do trabalho de muitas ONGs, de muitas fundações, era substituir o Estado, era apesar do Estado, ou era contra o Estado. E trabalhar junto ao Estado não quer dizer ser a favor de tudo que aquele governo está fazendo, mas esse reconhecimento da prevalência da política pública, né, da importância de que a gente não tenha só uma bandeira, estou ligado, como a Bia colocou, estou ligado à área da educação e da saúde, mas eu estou conectado com o que o Estado está fazendo nessa área, eu estou preocupado com isso, eu acho que esse é um ponto central. Muito do que a gente pôde conversar na plenária de manhã é em relação a essa expansão de limites, né? A gente ainda está em caixinhas muito compartimentadas, né? A gente sim começa a falar com o Estado, a gente sim começa a dialogar, mas ainda é uma coisa que tem uma linguagem que é própria do investimento social, tem um planejamento, tem prazos, tem modelos, tem formas de olhar, e o Estado só entra nessa conversa muito longe, né? Muitas das contribuições que o investimento social privado faz ao Estado hoje, ou contribuições ou colaborações, são geradas dentro das organizações para depois serem levadas como quase um presente, ou uma cobrança, ou ao Estado, e a gente ainda fica meio chateado se eles não priorizam esse projeto, que absurdo, estamos trazendo esse projeto tão bom, tão importante, tão meritório, e eles ainda resistem e tal, sem reconhecer que tem uma interlocução necessária no Estado, onde há uma inteligência, onde há uma série de boas práticas, onde, obviamente, há a prevalência dos recursos e a prevalência da legitimidade, que é a mais importante. Quer dizer, nós é que somos os pequenininhos tendo que ir lá conversar e discutir, e não é normalmente assim que parece, né? Muitas vezes isso chega como uma imposição ou como um penduricalho, como a gente falou lá na nossa conversa. Eu vou pendurar meu projeto aqui nesse município, ou nessa escola, ou nesse negócio, em vez de ver isso como um desafio de construção coletiva, né? E quando a gente falou no grupo de construção coletiva entre Estado e investimento social privado, também não limitado só a esses dois atores, né? Mas lembrando que o grande desafio de trabalho com o Estado é a questão da continuidade, da escala e da continuidade, que sem uma discussão séria sobre a comunidade que se beneficia, ou que participa, que ajuda a construir, dificilmente essa continuidade vai ser garantida. E não só pelo Estado, que muda de programa, mas também pelo investimento social privado, que muda de prioridades, que muda de zona geográfica, que muda de configuração da governança da empresa ou da família, que muda de ideia, e ali, se você não tem realmente quem é o beneficiário, quem é o partícipe real dessa história na ponta participando, é muito mais fácil que isso fique volátil, como tantas vezes é, né? Um outro nível de expandir os nossos limites, e que aparece, o tamanho dos desafios que se dá no diálogo com o Estado demanda uma maior articulação dentro do próprio investimento social privado, né? São causas muito complexas, de muito larga escala, e onde talvez o maior desafio não é ter a ideia, não é ver o piloto que deu certo, que um de nós aqui fez, ou que conseguiu mostrar, mas realmente o desafio do Brasil hoje, muitas vezes, não é ter a nova ideia ou ver uma coisa que funciona para 500 pacientes e simplesmente agora fica fácil, expande aí para 5 milhões. Né? Já fiz aqui para 500, já avaliei, já provei, tem um relatório bonito, um vídeo no site, tá no, sabe? Bom, e o desafio é essa implementação maior. Como fazer essa implementação maior num ambiente de colaboração? Como conseguir ajudar a desenhar, então, políticas que possam realmente dar conta do desafio do tamanho do Brasil. Eu acho que esse é um desafio pelo tamanho pequeno, na minha opinião, do investimento social privado, ainda que crescente, ainda que tal, mas pelo que também parte do que a Bia falou, certamente do que o Marcelo vai trazer, porque a gente ainda tem uma sociedade, tem pouco investimento simplesmente no fortalecimento institucional, não só da sociedade civil, mas até da criação do marco
das relações entre Estado e investimento social privado, né? Isso apareceu muito. Quer dizer, como que a gente pode não só ter uma sociedade... A sociedade vai ser mais dinâmica e vai ser capaz de enfrentar problemas com maior capacidade de sucesso, né, junto com o Estado, se ela for mais plural, se ela for mais dinâmica, se ela estiver mais fortalecida, e se também nós formos capazes de pensar quais são as agendas que a gente precisa fazer que vão além das nossas agendas individuais. E acho que o ponto mais chave que apareceu na nossa conversa de manhã, pelo menos para mim, nesse sentido, é o nosso papel não só em trazer pequenos pedaços das soluções, mas quanto do nosso tempo a gente passa pensando efetivamente políticas públicas, dialogando e gastando tempo em pensar novas formas de resolver problemas na educação, na saúde, e não em implementação de projetos ou de etapas desse projeto. Quanto que a gente não falta no Brasil hoje uma renovação das principais políticas. As principais políticas sociais, quase em qualquer área que a gente falar, são políticas relativamente antigas. Mas quanto que a gente gasta do nosso investimento para isso? Isso não dá para medir no final do ano, não dá para fazer uma avaliação de impacto randomizada, sortear para cá, para lá, não fica tão bonito no relatório anual, mas são contribuições necessárias para criar essa teia, esse ecossistema, como apareceu de manhã, para que permita que a gente dê um salto de mais qualidade numa lógica mais colaborativa entre Estado e a sociedade civil organizada e, especificamente, no nosso caso aqui, do investimento social privado. Esses são alguns pontos que enfim, apareceram na nossa conversa de manhã. Eu acho que, se a gente for capaz de pensar de maneira mais estratégica para além da nossa própria caixinha da organização, olhar para aquela causa ou para aquelas causas que a gente está trabalhando e construir uma relação mais aberta junto ao Estado, não de levar uma solução pronta, mas de construir. E também não de ser subserviente, de, olha, me dá aqui, eu executo. Não é isso que é o investimento social que a gente quer, mas realmente um diálogo que possa acontecer. Se entender que esse diálogo não deveria ser limitado a uma organização, mas há um conjunto de organizações e talvez muito além do que é só as organizações do investimento social privado. Se a gente for capaz de também não só tentar resolver aqueles problemas específicos, mas contribuir coletivamente para criar uma infraestrutura melhor, para poder fortalecer institucionalmente as capacidades da sociedade de trabalhar junto com o Estado, e se a gente tiver sujeito a todo o processo de transparência, de abertura que é necessário nesse contexto, eu acho que a gente tem uma chance muito maior de conseguir isso. E aí eu queria fechar. Acho que a gente está num momento crítico do país e todos nós estamos repensando o nosso papel como cidadão, as lideranças, a falta de liderança, os desafios que a gente está vivendo, os desafios do nosso setor. Eu acho que o mais importante dessa conversa aqui é que a gente possa tornar conversas como essa um pouco mais amplas, que a gente possa realmente valorizar, gastar tempo pensando sobre os problemas com uma diversidade de opiniões, ouvir, fazer esses mapas de múltiplas conexões que são, às vezes podem parecer, nossa, que difícil de seguir, para onde isso está indo, mas se a gente for capaz de criar mais esse espaço e construir efetivamente novas respostas para os problemas brasileiros a partir de uma multiplicidade de atores e um compromisso de realmente implementar isso, eu acho que o nosso investimento e o país como um todo vai ser muito mais efetivo. Obrigado. Obrigado, Denis. Marcelo. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria fazer um reconhecimento, porque quem tem o privilégio de estar aqui em cima e ver essa sala cheia de gente, eu acho que a primeira conclusão que a gente chega é de que tem muita gente a fim de fazer a coisa certa. E, em particular, no último dia de um congresso, no encerramento, os trabalhos que cada sala fez, eu acho que são indicadores de que tem muita gente a fim de fazer essa transformação acontecer de verdade. Então, eu queria primeiro dizer que quem merece palmas aqui são vocês, que ajudaram a gente a se enriquecer com o feedback que vocês deram para a gente. E aí, em nome do GIF, eu dou o nosso muito obrigado por isso. Na sessão que eu participei sobre sociedade, a gente conseguiu encher 11 páginas de flipchart. E foi super legal, porque eu deveria ter recebido as fotografias de cada página para poder colar aqui, mas não chegou o e-mail. Então, eu estou naquela situação super confortável de usar as minhas notas mesmo, tudo bem.
E o que é muito interessante é que eu anotei 9 palavras para me lembrar, né, não esquecer do que eu achava que era importante para falar, e várias delas estavam na fala da Bia e do Denis. E estimulado pelo número 10 da Bia, eu resolvi colocar uma. Mas a conversa iniciou na sessão da sociedade e o investimento social privado com um incômodo. O incômodo de que, de um lado, parecia que a gente estava dizendo que o investimento social, executando seus projetos, está errado e tem que fazer através da sociedade. E, por outro lado, uma realidade de que a maior parte dos recursos é executada em projetos próprios e não com a sociedade. E se esta é a fotografia, o que é que está acontecendo que, de alguma maneira, pode explicar essa dinâmica? E o que a gente pode fazer para mudar essa dinâmica, uma vez que existe uma compreensão de que talvez o ideal seja a gente encontrar um balanço e, eventualmente, uma maior clareza de papéis para entender quando um, quando o outro são os modelos mais interessantes. E quando a gente começou a conversa, eu confesso que eu não tinha ideia para onde ia, e a gente só falou, vamos soltar e vamos ver para onde vai isso. E eu estou achando interessante porque as palavras que apareceram na nossa sessão são quase as mesmas que apareceram quando as empresas conversaram sobre isso. Então, a primeira que veio foi controle. Controle, de um lado, no sentido de compliance, né, de due diligence, de ter certeza que o recurso está sendo bem utilizado, mas, por outro lado, para ter certeza de que o resultado está sendo atingido. Clareza de papéis. Muitas vezes é difícil você saber com quem você está mesmo lidando e um entendimento de qual é o seu papel nessa jornada. Confiança. A relação é sempre muito mais estimulada. Eu acho que é sempre muito mais fácil, Denis, que esse compromisso conjunto aconteça quando os atores têm maior confiança uns com os outros. E eu acho que é importante a gente lembrar aqui que confiança não significa que isso nos tira da situação real de que todos nós temos fortalezas e debilidades. O importante só é a gente ser bastante transparente sobre isso, saber aonde é a zona de ação mais positiva e menos positiva, e confiar que, no conjunto, a gente se complementa e faz a diferença. Apareceu a palavra poder, e colocada exatamente no contexto do poder que tem aquele que é o investidor podendo ditar agendas e o investidor podendo ditar o modo de operação. E como é importante, quando você está executando esse poder, você cuidar disso para dar espaço para que outras agendas emergentes possam aparecer, até porque a inovação só vem por essa provocação, e que outras maneiras de trabalhar possam aparecer. Apareceu a palavra risco, e essa palavra risco ela apareceu tanto de um lado com a vantagem que é você, ao financiar organizações da sociedade civil, você consegue diluir seu risco, mas, ao mesmo lado, de confrontar as empresas para que elas assumam maior risco em agendas que hoje são consideradas mais complexas, e, ao este movimento acontecer, a gente vai ver que tudo isso deixa de ser entendido como risco. E aí, de novo, pegando um gancho com o produto da sala de governo que o Denis estava relatando, várias dessas temáticas são temáticas que nós estamos tratando aqui como temáticas de risco, mas que, pelo olhar do público, essas são questões de vida dessa nação. Você não falar que segurança pública é um assunto importante para esse país, é você negar a nossa realidade. Então, eu acho que é muito interessante porque, no fundo, se a gente consegue compartilhar esse risco
com as organizações da sociedade civil e com as empresas como investidores, e famílias, e sociedade brasileira, você consegue fazer com que isso mude de patamar. Apareceu a palavra rede, fazer junto, compartilhar. Várias pessoas colocaram e compartilharam experiências em fazer junto e como foi muito melhor e como o projeto ficou mais interessante, teve melhor resultado e quão difícil foi tentar fazer junto com os outros. Fazer sozinho é mais fácil, mas fazer junto faz, quando bem feito, que você consiga fazer mais e chegue mais longe. E essa é uma realidade. E no mundo de hoje, eu acho que essa é uma realidade que nos coloca quase como obrigação de fazer isso. Teve até um momento da conversa que se levantou uma questão, particularmente para as fundações familiares, em que há uma grande troca geracional acontecendo, onde herdeiros estão passando a assumir as fundações que originalmente não têm mais os seus fundadores na liderança. E que essa nova geração, ela vem com outro mindset. O chip dessa geração é um chip de fazer junto. E que isso, então, nos dá uma oportunidade de que essa seja uma nova maneira de que as próprias instituições trabalhem de maneira mais colaborativa e cooperativa. Apareceu a palavra resultado, e eu vou juntar ela com o propósito e compromisso, porque nos foi lembrado na conversa de que tudo isso que nós estamos falando só faz sentido se a gente estiver olhando para o resultado final, que é fazer desse país um país melhor, desse planeta um planeta melhor. E que às vezes a gente acaba se esquecendo disso dentro dos projetos, que eu acho que é uma coisa que tanto a Bia quanto o Denis colocaram aqui. E que a gente tem que ter essa visão final muito clara, senão a gente se perde discutindo os meios e esquece o objetivo final, que é fazer essa mudança para a nossa realidade, seja aqui no Brasil ou no próprio planeta. Por fim, teve a palavra transparência, e que eu particularmente fiquei muito feliz de ver que uma das salas que teve o lançamento da iniciativa de transparência do GIF estava tão lotada que eu não consegui nem entrar, e isso para mim foi um negócio muito legal, porque eu não esperava que esse tema fosse um tema que motivasse o engajamento e o interesse de tantas pessoas, mas eu acho que, de novo, no momento do Brasil que a gente está, eu acho que a palavra honestidade e transparência são duas palavras que a gente nunca vai esquecer, né, na nossa geração. E eu acho que com isso mostra que o GIF tem que estar acompanhando essa tendência e demonstrando para a sociedade que tem uma escuta sobre isso e que essa escuta se reflete em mostrar a sua transparência. E, por fim, veio a palavra liderança, né, que é o que a gente sempre discute e fala, a falta de liderança que a gente está vivendo. E existe uma necessidade de liderança também, de nossa parte, para conduzir esse processo de transformação. Mas aqui eu queria só fazer um chamado para lembrar que liderança, no seu conceito tradicional, era um indivíduo assumir a liderança e convocar outros a seguirem a sua liderança. Eu acho que hoje a gente tem um outro conceito de liderança, que é de seguidores. Eu acho que não adianta a gente só ficar falando e ficar esperando que apareça uma alma iluminada para fazer, se a gente tiver um conjunto de pessoas que estão fazendo. E ser seguidor, hoje em dia, é tão importante quanto ser esse líder promotor. E ambos, na minha opinião, são processos de liderança extremamente importantes. Por fim, eu só queria falar uma coisa sobre política pública, que não apareceu necessariamente na nossa conversa, até porque a gente focou mais na relação com a sociedade civil, mas eu queria quebrar a palavra política da palavra pública. Se a gente quer um Estado que não seja corrupto, que seja igualitário, que seja justo, que seja sustentável, é importante que a gente tenha uma política
que seja justa, que seja transparente, que seja igualitária. E, para isso, a gente precisa de quadros políticos que pensem nisso. Então, essa é uma agenda que eu acho que nós, como liderança, nós, como setor de investimento filantrópico, temos que ter em mente, porque a transformação do país e a criação de boas políticas públicas prevê bons gestores públicos, prevê bons políticos. E essa é uma agenda que a gente não encara tão de frente, talvez esteja junto com o grupo de assuntos que são muito importantes para a nação, mas não tão presentes dentro, né, do GIF. Então, eu só quero colocar aqui para a gente lembrar que a palavra política pública, que a gente usa bastante, tem um pedaço dela que é política, tem um pedaço dela que é o público, e a gente precisa lembrar dessas duas palavras e lembrar que neste eixo de política está, muitas vezes, a solução de um bom público, que a gente poderá ter depois. Obrigado. Bom, muito obrigado, Marcelo, Denis, Beatriz. É excelente poder caminhar para esse encerramento dessa etapa do Congresso com a fala de vocês. Enfim, eu estou muito também atravessado por tudo que foi trazido aqui, todas as discussões, e não tenho nem condição, nem pretensão de fazer qualquer síntese ou conclusão. Mas eu queria começar dizendo que, para organizar esse congresso, no momento que a gente se lançou um desafio muito grande. Não só pelo tipo de proposição que a gente tentou fazer, mas pelo momento que a gente está vivendo. E a cada momento, novidades iam aparecendo, iam colocando novos obstáculos, parecia um jogo, né? E isso foi muito desafiador, foi muito interessante, mas só foi possível porque o congresso, de fato, é um processo que só acontece, só faz sentido de forma muito compartilhada. Claro que existe uma coordenação que acontece, né, no GIF, mas as 100 atividades que aconteceram ao longo dessa semana jamais teriam acontecido se não houvesse um engajamento genuíno, generoso e intenso de muitas das organizações que estão aqui e algumas que não estão aqui, e que fizeram parte da programação da Semana do Investimento Social, da programação aberta, que continua agora à tarde, a partir das 15 horas, os associados do GIF, que têm comparecido intensamente, nos apoiado, aos patrocinadores que viabilizaram esse evento num momento difícil, como a gente está vivendo, né? Isso não é trivial, e é muito bom poder compartilhar com vocês isso, que esse é um evento que é não só apoiado, protagonizado, mas financiado por associados do GIF. E é um desafio que vale a pena. A gente tem, além disso, de compartilhar esses agradecimentos com vocês, uma série de agradecimentos a fazer, né, pela realização desse evento. E eu queria começar agradecendo a Beatriz e o Johan Peter, e é um agradecimento muito sincero, né, pode parecer clichê começar agradecendo a chefe, mas é sincero, porque eu acho que quem acompanha, né, a Beatriz e vê ela circulando, não tem ideia da intensidade do trabalho que ela tem tido à frente do GIF e nos apoiando intensamente, regularmente. Eu acho que num raro equilíbrio de autonomia e confiança, e presença e compartilhamento. Então, eu fico muito, muito grato e muito contente de ter o seu apoio. E acho que isso é muito compartilhado com os demais conselheiros do GIF, enfim, tomo a liberdade de afirmar isso. Queria agradecer muito todo mundo que fez parte da organização, né? Tem muitos voluntários, muitos parceiros que vêm acompanhando a gente ao longo desse tempo todo. Queria agradecer imensamente a equipe do GIF. Esse é um trabalho enorme e acho que cada você imagina, o GIF é uma equipe relativamente pequena, então ela se envolve intensamente, são só 120 pessoas, para organizar isso, e não dá nem para dizer o que cada um faz, porque cada um faz muita coisa, né?
Então, realmente, isso é fruto de um trabalho muito compartilhado, de uma equipe que tem trabalhado de forma muito, muito em sintonia, e eu realmente agradeço muito a vocês. A equipe do GIF, se puder levantar. Yara, Mariana, Carol, Adriane, Letícia, Marisa, Rebeca, estão todos ali no fundo. Muito obrigado. Elas são múltiplas, por isso tem as 8 e das 5. Então, a gente, com isso, caminha para o fechamento desse congresso. A gente vai ter agora um almoço lá embaixo. A gente convida todos vocês a continuar essa conversa lá. Às 15 horas tem as sessões, e as sessões são muitas e muito boas. E vocês vão receber uma avaliação também por e-mail. Por favor, respondam, é super importante para a gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.